Minha gente, mais um videozinho aqui do RP80, né? Aquário. RP80 que na realidade é o Maxilog M8800. Tá, eu estava observando algumas coisas no equipamento. A princípio, quando peguei o equipamento, achei que estava tudo 100% ok. Não tinha que mexer em nada, não tinha que fazer nada, até que eu comecei a observar uns detalhes mais atentamente. Descobri aqui na placa, ver se eu consigo focar, tá aqui. Isso aqui são as soldas de uma blindagem. Tá bom, esse ponto, esse estavam soldados, esse aqui não, estava sem solda. Até aí tudo bem, né? Um pontinho da blindagem sem solda não vai matar ninguém. Mas aí eu fui olhar o resto. Quando eu fui observar o resto, eu falei, bom, essas blindagens aqui estão soldadas e tal. Quando eu cheguei aqui atrás, eu me deparei com essa situação aqui, ó. Sem solda, essa tá soldada, essa não. Tá duas partes da blindagem aqui sem solda. Bom, então ninguém vai morrer por causa disso também. Aí, tanque final. Caramba, o tanque final, os terminais de aterramento, não foram soldados, sequer dobrados. Tem que raspar aqui o circuito impresso para soldar. Isso aqui é uma parte importante. Tá? Isso tem que estar bem aterrado na placa de circuito impresso. Tá? Eles não botaram solda. E aqui no conector junto à antena tá uma solda pavorosa. Tá? Arrebentaram aqui o verniz essa proteção verde aqui que é um verniz de fábrica do circuito impresso, e fizeram uma solda aqui esquisita pra caramba. Tá? Então são algumas falhas aí grosseiras que não deveriam acontecer, mas tá muito bem. Bom, aqui já está soldado. Aqui eu vou raspar o circuito impresso direitinho, dobrar esses terminais e fazer as soldas, porque isso aqui faz diferença. Tá? Então são detalhes assim que parece que o pessoal passa batido e, sabe, é complicado. Então é isso aí, gente. São pequenos detalhes e aquilo, né? Algumas coisas são feitas de detalhes. Tá? Principalmente quando a gente lida com radiofrequência, os detalhes são importantíssimos. Abraço a todos. Gente, estamos aqui às voltas com o RP80 novamente. E o problema é o maldito bip. Quando você liga o rádio, você quase cai da cadeira, porque quando você liga o equipamento, ele faz um barulho absurdo. Tá, o equipamento está ligado, eu vou desligar, tá, e vou ligar o equipamento. Não sei se deu para ouvir o bip baixinho. O equipamento está ligado. Vou mostrar aqui que ele está ligado. E ó, olha o bipzinho. Na medida. Baixinho, ó. Vou botar aqui o microfone bem perto do alto-falante. Ficou uma beleza. Tá, isso a gente conseguiu depois de pesquisar um pouquinho, de ter um pouquinho de trabalho. Eu consegui, eita foco, eu consegui descobrir aonde alterar esse maldito bip. Esse rádio é um pouquinho diferente, a placa. Isso é um Maxilog M8800.
Tá, a placa tá ali 8.800, versão 10, 16/9/2015. Tá, e o circuito impresso disso aqui é bem diferente aí dos equipamentos anteriores. E fica complicado de baixar esse volume. Tá, depois de muito trabalho, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Eu acho que deu para focar. Depois de muito trabalho eu descobri. Deixa eu tirar a alimentação dele por via das dúvidas, que o seguro morreu de velho. Depois de muito trabalho eu descobri que aqui deveria ter um transistor. E não tem. Eu aproveitei o local do transistor e soldei um resistorzinho SMD de 4 cassetes. Olha, eu achei que ficou na medida o volume do bip. Tá, esse bip de funções. Qualquer botão que você aperte no rádio, ele faz o bip. Tá, e a maneira de botar esse bip num volume legal foi botar um resistor de 4 cassetes. Tá, 4,7K. 4.700 ohms. Tá soldado aqui na diagonal, onde era para ter um transistor. Aliás, eram para ter 3 transistores aqui e mais alguns componentes. E não tem. Tá, os espaços estão vazios. Alguns outros componentes aqui também ele não tem. Ele tem um resistor que veio de fábrica pendurado aqui por cima. Aliás, tem 3 resistores pendurados aqui por cima. Tá, umas coisas meio estranhas de fábrica, mas o que estava realmente me incomodando era o bip do bicho. Tá, então o resistorzinho de 4 cassetes SMD entra aqui. Esse lado aqui é terra, é menos. E esse lado aqui é onde seria a passagem de áudio do bip para o circuito de amplificação de áudio do rádio. Tá, então a coisa foi feita dessa maneira. Um resistorzinho fixo ali resolveu. Não procurei a correspondência desse ponto de ligação no outro lado da placa. De repente seria mais fácil e tal soldar do outro lado da placa, mas a minha pesquisa foi feita por esse lado da placa e para mim foi fácil colocar esse componente aí. Então, de qualquer maneira, fica a dica. O componente já tem algumas modificações. A modificação aqui de um relé para acionar o ventiladorzinho aqui atrás. A minha chavinha aqui que bota o equipamento com modulação de AM passando pelo transistor, que está escondido aqui embaixo do dissipador. E bota a alimentação direto no tanque final. Tá, soldei aqui por cima para também não ter muito trabalho. Não tá uma coisa bonita, mas está funcional. Tá, então, em função desses fatores todos aí, a questão dessa chave aqui é a seguinte: a gente tem um transistor ali que é responsável pela modulação. Tá, e a modulação em AM, quando a gente bypassa o transistor e alimenta o tanque final direto dos 13 volts, 13,8, a modulação em AM perde um pouco de qualidade. Tá? Não fica legal. Principalmente se você conectar o equipamento a um amplificador linear. A coisa realmente não fica legal o áudio. Tá? Então, por esse motivo, se eu quiser operar em AM, eu posso colocar ele na condição original que ele vem de fábrica, com a chave para cima aqui, com a chave para baixo. Ele me passa dos 7 watts em AM para aproximadamente 20 watts. Tá? 15, 20, não me lembro mais. Tá? E aí, para resumir a coisa, a lateral aqui é ferro,
Essa coisa esquenta demais. Deixa eu tirar aqui minha luminária portátil. Tá, essa coisa esquenta demais. É uma temperatura absurda. E uma maneira de retardar um pouco esse excesso de aquecimento foi colocar um dissipador aqui dentro. Um pouquinho de pasta térmica, 2 parafusos fixando. É mais um volume aqui, mesmo dentro do rádio, sem circulação de ar. Ele ajuda a retardar o aquecimento. A outra opção também foi colocar entre a junção aqui da parte de trás, que é alumínio, e a lateral, que é ferro, pasta térmica. Eu tirei os parafusos, afastei a chapa e coloquei um pouco de pasta térmica para ajudar também na dissipação, mas o ferro aqui é um péssimo condutor de calor. Tá, de qualquer jeito a coisa esquenta bastante. Tá, e esse dissipadorzinho aqui, ele ajuda a retardar um pouco, ou seja, demorar um pouco mais para esquentar. Tá, e qualquer coisa que retarde um pouco a temperatura ajuda aqui, porque a temperatura em cima desse transistor é altíssima. Isso chega aqui a 75 graus, se bobear vai mais. Tá, e tem muita incidência de queima do transistor. O transistor que é responsável pela modulação. Ele está aqui embaixo do dissipador. A gente só vê um pedacinho dele. Entrada de alimentação de sempre, né? Um diodo para evitar a inversão de polaridade. Você de repente conecta ou a fiação invertida ou a própria tomada aqui. O diodo evita que haja alguma consequência. Capacitorzinho de 100 nanofarads, né, cerâmico, disco, paralelo com a entrada, sempre ajuda a desacoplar a radiofrequência que possa descer pela linha de alimentação. Tá, isso todo equipamento deveria ter. Não sei por que não vem. Ele vem apenas com um ferrite aqui e a fiação passando pelo meio. Bom, o resto é a ligação do ventilador. Quando a gente atraca a chave PTT, o relé atraca, alimenta o ventilador, aquela coisa de só precisa do ventilador durante a transmissão, que é quando esquenta aqui o PA. Tá, então é isso aí. Finalidade do vídeo aqui é puramente ilustração. Tá? Mais uma vez eu repito, não trabalho comercialmente com rádio, não vivo disso, apesar de ser radioamador há muitos anos e eu estou aí com mais de 40 anos de eletrônica. Tá, mas a intenção é, se a gente pode dar dica, pode colaborar, né, e conseguir soluções, tá, para esses pontos falhos no equipamento, não custa nada, né? Então essa é a intenção. Tá, não aconselho a ninguém a fazer esse tipo de procedimento, a não ser que a pessoa tenha uma estação de solda, tenha conhecimento, tenha prática, porque é realmente um serviço delicado, tá? E você tem que ter experiência para não causar dano nenhum, tá? E não bagunçar a vida do equipamento. Para a turma que gosta de sair por aí palitando o rádio, tá? Eu vou dar uma dica. Não mexam nesse trimmerzinho aqui, ó, nesse vermelhinho. O vermelhinho que está aqui embaixo do meu dedo, ó. Não mexam nele. Ele é o ajuste do acoplador bidirecional, que é esse conjunto aqui. Isso aqui é responsável pela medição de onda estacionária. Tá, então, a partir daqui é que vai ser informado para o processador do rádio o nível de relação de onda estacionária. Tá, quantos volts de RF ele está
detectando aqui de retorno. O fio está aqui meio na frente. Então o ajuste do trimmer aqui vem direitinho de fábrica, já conferi. Tá, então não palitem isso aqui, porque não vai alterar nada no funcionamento, a não ser a precisão do medidor de ROI, do medidor de estacionária. Tá, um detalhe, fui obrigado a dar um ajuste de áudio, tanto em AM quanto em FM. FM estava baixíssimo. Tá, tem um ajuste aqui para FM. E tem um outro trimpote aqui que está no meio dessa barafunda aqui, embaixo do fio, olha lá, que também faz o ajuste ali para FM. Tá, FM não pode abrir demais porque você vai ter um excesso de desvio. O excesso de desvio de frequência faz o áudio entrecortar. Tá, então, para mexer tem que saber o que está fazendo, senão faz besteira, esculhamba tudo. Tá, são essas as dicas aí que eu posso dar, mais com relação ao RP80 da Aquário. Tá, belíssimo equipamento, estou gostando muito do equipamento. Veio bem alinhadinho de fábrica, não tem que alinhar nada, não tem que mexer nada. Tá, eu continuo dizendo, essas modificações que eu fiz aqui foram preciosismo, uma coisa que eu achei que o equipamento merecia. Tá, eu achei que não custaria fazer, então eu fiz essas modificações. Mas fica aí a dica. Outro detalhe importante, eu não cheguei a filmar, mas esses terminais aqui, esses terminaizinhos aqui, ó, eles são responsáveis pelo bom aterramento da parte traseira do chassi, que é alumínio, com a placa do rádio. Os 3 pontos de aterramento que o equipamento tem, eles estavam simplesmente soltos do outro lado, eles não estavam soldados. Tá, então eu tive que raspar o circuito impresso do outro lado, dobrar os terminais e soldar. Tá, porque é importante que essa parte aqui do tanque final esteja bem aterrada. É importante que não se mexa nas bobinas. Tá, tem muita gente que diz, ah não, peraí, eu vou mexer aqui na bobina porque eu vou conseguir um pouquinho mais de potência. Tal. Esse equipamento dá quase 50 watts. Sem ter que mexer em bobina nenhuma, tá? E essa coisa de mexer em bobina e dizer, ah, consegui que o rádio desse 60, 70 watts, não é verdade. Tá? Não tem como tirar de onde não tem. Tá? Você não consegue tirar 20 litros de um balde que só cabe 10. Tá, então é mais ou menos por aí a coisa. O que você consegue às vezes é uma leitura errada no atímetro, porque esse circuito todo aqui ele está casado para 50 ohms de impedância até o conector. Então você liga aqui no conector uma carga de 50 ohms, como eu estou usando aqui no momento para teste. E você tem um atímetro que lê a impedância de 50 ohms. Tá? E você altera toda a característica aqui do circuito, altera toda a impedância do circuito, você vai gerar uma leitura errada, porque você não vai ter mais 50 ohms de impedância na saída. Tá? E aí começa a bagunça. Então as pessoas às vezes mexem no equipamento e dizem, ih, caramba, eu ganhei, o equipamento aumentou potência. Olha, se não tiver como conferir, não tiver um analisador de espectro, você de repente ganhou um pouco mais de sujeira na transmissão. Tá? De repente você tem até um pouco mais de potência, só que não é o que deveria ser. Tá? São auto-oscilações, são espúrios.
tá, harmônicos mais acentuados, é uma complicação grande, tá? Então estou me sentindo assim na obrigação de dar essas dicas, essas explicações, tá, para as pessoas não saírem por aí bagunçando os equipamentos, estragando tudo. Tá, o equipamento é muito bonzinho, muito bem construído. Tem lá suas falhas, né? Como as blindagens aqui que não são soldadas. Essa blindagem aqui estava sem solda, só tinham 3 pontos soldados, eu tive que ressoldar. Tinha blindagem aqui, uma dessas aqui faltava solda também. Como eu falei, os pontos de aterramento aqui, os 3 estavam sem solda. Tá, então é mais ou menos por aí. Aqui é o que eu poderia dizer sobre o equipamento. Então ficam aí as dicas, o vídeo ficou longo, mas eu acho que é o mínimo necessário que a gente pode passar. Ok? Então, para encerrar, ligar o bichinho aqui de novo, pegar aqui o cabo de entrada, sempre conferir, tá? O cabo tem lado, então a gente confere, ó, a posição é essa. Vamos plugar. Fazer as coisas com a mão só é terrível, né? Pluguei o cabo. Vamos ligar o bichinho. Caramba, ficou um monte de fio aqui na frente. Isso aqui tá uma bagunça dos infernos. Aí o barulho baixinho. O pior que misturou com o ID ali da repetidora. Tem mais alguns rádios ligados aqui em cima. Inclusive o xodozinho, o chinesinho. E com esse mundo de rádio ligado, aqui é uma barulheira terrível. Tá, então ficou aí, vou mexer aqui no seletor. Barulhinho baixinho, ó. Beleza. Então tá aí. Um abraço grande. E vai ter mais vídeo, hein? Eu ainda pretendo mexer mais nesse equipamento, porque é divertido, viu, gente? Abraço forte. Bom, vamos lá, o resultado final. Vamos ligar o bichinho. Aí a gente ficou com o bip bem baixinho. Ficou bem legal. Vamos lá, AM. Monitorar ali no outro equipamento. Então, Roger Bip. Roger Bip volume normal. Vamos aqui para FM. Passar o outro equipamento para FM que está monitorando. Vamos lá. Agora vamos para SSB. Passar o outro equipamento para SSB. Então tá aí. Fica um pouquinho mais agudo em banda lateral. Aí, AM. AM ele muda um pouquinho a tonalidade. Provavelmente em função da recepção do outro equipamento. Então, olha, a melhor afinação que eu achei para isso aqui foi 2450, 2.45 kHz. Foi a melhor afinação que eu achei para o bip.
A princípio eu tinha colocado em 2.500. Mas deu um bug. Eu não sei se ele vai repetir o bug. Que ele interferia no medidor de ROI do display. É um bug, ó. Ele interfere, fica mostrando o ROI o tempo todo. Quando transmite e quando recebe. É uma falha no software. Então, a opção, minha gente, foi diminuir essa frequência aqui para 4, quer dizer, para 2.45. Aí ele funciona. Na boa, mostra a frequência na recepção e mostra o ROI na transmissão. Nossa, interferiu no outro rádio ali que estava ali. Que é isso? Microfonia brava. Então é isso aí. Tá, tem um monte de detalhezinhos e coisinhas que são meio estranhas, mas... E como eu gosto de um bip bem curtinho, eu botei aqui 150 milissegundos, né? Tá, para ele ficar bem curtinho. Só o necessário para sinalizar. Gente, cansei de fazer filme, hein? Cansei de olhar para a cara desse rádio. Abraço para vocês.